A névoa densa envolvia as muralhas de pedra cinzenta do castelo de Eldória, como um manto sufocante que sussurrava segredos antigos aos ventos gélidos do norte. O reino de Valtor, encravado entre montanhas escarpadas e florestas sombrias, era um lugar onde as lendas de lobos e maldições se entrelaçavam com a história dos homens. Ali, o sangue nobre corria como veneno nas veias das famílias reais, e o poder era medido não só por coroas, mas por pactos ancestrais com as criaturas da noite. Elara de Valtor, herdeira do trono perdido, sentia o peso daquela herança como correntes invisíveis. Aos 23 anos, seu ventre arredondado carregava o fruto de um amor proibido, um segredo que agora a condenava à solidão da Torre das Sombras. Seus cabelos negros, outrora soltos como cachoeiras de ébano, estavam agora trançados com rigidez, e seus olhos verdes, cheios de uma fúria contida, fitavam a janela gradeada que dava para o abismo enevoado. Grávida de 6 meses, ela mal conseguia se mover sem que uma pontada de dor a lembrasse de sua prisão. Tudo começara meses atrás, no salão de banquetes do castelo, onde as tochas tremeluziam como almas penadas. Seu pai, o rei Harlan, um homem de barba grisalha e coração endurecido pelo medo, descobrira a gravidez. Uma bastarda de um plebeu, ele rugira, mas Elara sabia a verdade. O pai da criança era um mercador errante, um homem de olhos selvagens que desaparecera nas sombras da floresta antes que o escândalo irrompesse. Na corte de Valtor, onde as alianças eram seladas com sangue e tratados antigos com os lobisomens das montanhas, uma herdeira solteira e grávida era uma fraqueza imperdoável. Você manchará nosso linho, dissera sua madrasta, a rainha Lírien, com um sorriso cortante como lâmina. Será trancada até que o bastardo nasça, ou morra. Agora, na Torre Fria, Elara se encolhia sob as peles puídas de lobo, ironicamente, peles de animais que sua família caçava com ódio velado. O ar cheirava a mofo e a ervas amargas que as criadas lhe traziam como remédios para acalmar o ventre. Mas Elara não era tola. Via o veneno nos olhos delas, o desejo de apagar o escândalo. Seu corpo, outrora esguio e admirado nas caçadas reais, agora atraía com sua vulnerabilidade. Ela tocava a barriga, sentindo o leve chute do filho não nascido, e lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Por que eu, meu amorzinho? Por que nós? Murmurava para a criança, imaginando um mundo onde não houvesse torres ou reis cruéis. A noite caía como uma cortina de veludo negro, e o vento uivava lá fora, ecoando os lobos distantes das montanhas de prata. Elara se levantou com esforço, aproximando-se da janela. As grades de ferro, forjadas com runas antigas para repelir sombras indesejadas, rangiam sob a pressão do vendaval. Ela pressionou as mãos contra o vidro embaçado, ansiando por um vislumbre de liberdade. Lá embaixo, o pátio do castelo era um vazio de tochas solitárias, guardas patrulhando como fantasmas. Mas algo se movia nas sombras da floresta adjacente, uma forma alta, musculosa, que se fundia com a névoa. Seu coração acelerou. Histórias antigas falavam dos alfas das sombras, lobisomens imortais que vagavam pelas terras de Valtor desde os tempos dos primeiros tratados. Séculos atrás, os reis humanos haviam barganhado com eles, tributos de carne e ouro em troca de proteção contra invasores. Mas o ódio crescera. Os lobisomens eram vistos como monstros, amaldiçoados pela lua cheia, e os tratados como correntes quebradas. Elara sempre sentira uma fascinação secreta por aquelas lendas, talvez por sua própria sensação de ser uma aberração na corte. Um trovão ribombou, e a chuva começou a açoitar as pedras. Ela recuou, mas um estalo ecoou na noite. As grades da janela tremeram, como se algo as testasse. Ilusão minha, pensou, mas o medo se misturava a uma curiosidade perigosa. Então veio o som, garras arranhando a pedra, um rosnado baixo que vibrava em seus ossos. Elara congelou, o ar preso nos pulmões. A grade se dobrou com um guincho metálico e uma figura emergiu da escuridão como um demônio encarnado. Alto, mais de 2 metros, com ombros largos cobertos por uma capa esfarrapada encharcada de chuva.
Seus olhos amarelos brilhavam como luas gêmeas, e presas afiadas reluziam sob a luz fraca da vela. Pelos negros e úmidos marcavam sua forma semi-humana, mas havia uma graça predatória em seus movimentos. Ele pulou para dentro da torre com a facilidade de um espectro, aterrissando sem som no piso de pedra. Elara recuou até a parede, o coração martelando. Quem? Quem é você? Saia. Os guardas, lhe gaguejou ela, mas sua voz saiu fraca, traída pelo tremor. O estranho ergueu as mãos mostrando que não atacaria ainda. Seus traços eram angulosos, marcados por cicatrizes antigas, e uma barba rala emoldurava um rosto que parecia esculpido em mármore vivo. Não tema, herdeira de Valtor, disse ele, a voz rouca como o vento nas montanhas, com um sotaque antigo que ecoava eras perdidas. Eu sou Thorne, alfa das sombras exiladas. Não vim para ferir, mas para cumprir uma dívida de sangue. Ela piscou confusa. Dívida? Você é um lobisomem? Meu pai caça a sua espécie. Thorne se aproximou um passo, o cheiro de terra molhada e fúria selvagem preenchendo o ar. Seus olhos desceram brevemente para sua barriga, e algo como tristeza cruzou seu rosto. Caçam, sim, mas eu fugi séculos para chegar aqui. Seu sangue me chamou, Elara. O tratado antigo. Ele desperta. E sua criança carrega um segredo que nem você conhece. O choque a deixou sem fôlego. Como ele sabia seu nome? E o que sua gravidez tinha a ver com lendas de lobos? Lá fora, o uivo de lobos reais ou aliados. Cortou a noite, e Elara sentiu o mundo girar. Pela primeira vez em meses, a torre não parecia uma prisão, mas o portal para um destino sombrio e inevitável. Thorne estendeu a mão, garras retraídas, e sussurrou: Confie em mim, ou perecemos todos. Elara sentiu o ar da torre se tornar mais denso, como se as próprias paredes de pedra absorvessem o peso das palavras de Thorne. Seus olhos verdes, ainda úmidos de lágrimas antigas, fixaram-se na mão estendida do alfa. Garras retraídas, mas unhas afiadas como lâminas sob a pele. O cheiro dele invadia o espaço confinado, uma mistura de musgo úmido, sangue fresco e algo primal, como a essência da floresta após uma tempestade. Seu ventre se contraiu levemente, um lembrete da fragilidade que aprendia ali, e ela recuou mais um passo, as costas colidindo com a parede fria. Confiar em um monstro. Você invade minha prisão como um ladrão das sombras e espera que eu... O quê? Saia pela janela com você? Rebateu ela, a voz ganhando força apesar do tremor. Anos na corte a haviam ensinado a mascarar o medo com orgulho, mas ali, sozinha com aquela criatura, o disfarce vacilava. Seu coração batia descompassado, não só de terror, mas de uma curiosidade proibida que sempre a atraíra para as lendas sussurradas nas noites de banquetes. Thorne não se moveu, mas seus olhos amarelos suavizaram, como o brilho da lua filtrado por nuvens. Ele abaixou a mão devagar, respeitando o espaço dela, e inclinou a cabeça, revelando uma cicatriz profunda que cortava sua têmpora até o queixo. Marca de batalhas antigas, talvez de séculos. Não sou monstro, Elara. Sou o guardião de um pacto que seu sangue nobre esqueceu. Há 300 anos, o primeiro rei de Valtor, seu ancestral, barganhou com minha matilha. Ele nos deu terras nas montanhas em troca de nossa lealdade eterna. Mas o medo envenenou o acordo. Caçadas, traições. Nós fomos exilados para as profundezas das florestas, amaldiçoados a vagar como fantasmas. Ele pausou, o peito largo subindo e descendo, com respirações controladas, como se contivesse o lobo dentro de si. A chuva lá fora martelava o telhado da torre, um ritmo hipnótico que ecoava o pulsar em suas veias. Elara observou como a capa encharcada colava ao seu corpo, delineando músculos forjados em noites de caça e fúria. Havia uma beleza selvagem nele, uma que contrastava com os nobres pálidos e perfumados da corte, uma força que a atraía e a aterrorizava ao mesmo tempo. Por que eu? Por que agora? Perguntou ela, tocando instintivamente a barriga. O bebê se mexeu de novo, como se sentisse a presença do estranho, e um arrepio subiu por sua espinha. Meu filho é uma vergonha para minha família, não um elo com lendas mortas.
Thorne deu um passo à frente, mas parou ao ver o recuo dela. Seus lábios se curvaram em um sorriso amargo, revelando presas que se retraíam ligeiramente. Seu filho. Ele carrega o sangue de um alfa. O mercador que você amou não era humano, Elara. Ele era um dos meus, um lobo solitário enviado para vigiar o tratado. Eu o enviei. E agora, o laço de sangue desperta. Sua criança é a ponte que pode restaurar o pacto, ou destruí-lo para sempre. As palavras a atingiram como um raio. O mercador, com seus olhos selvagens e toques que a faziam se sentir viva pela primeira vez, era um deles. Memórias inundaram sua mente. Noites roubadas na floresta, sussurros de promessas eternas, o calor de seu corpo contra o dela sob a lua. Ela havia se entregado a ele por amor, não por intriga, mas agora via as camadas ocultas. Lágrimas quentes brotaram, misturando-se à umidade do ar. Você mentiu para mim. Usou-me como peão em seus jogos ancestrais. Eu era só uma tola, achando que tinha encontrado aceitação. A dor em sua voz ecoou na torre, e Thorne estremeceu, como se as palavras o ferissem mais que qualquer lâmina. Ele se ajoelhou devagar, colocando-se no nível dela, um gesto de submissão que surpreendeu Elara. Seus olhos encontraram os dela, e ali não havia astúcia, apenas uma vulnerabilidade crua. Não usei você. O laço foi real. O amor que ele sentiu por você era puro, assim como o que sinto agora ao ver sua força. Eu fugi por séculos, Elara, perseguido por caçadores de sua linhagem. Atravessei oceanos de névoa e montanhas de gelo para honrar a dívida. Seu sangue me chamou como um farol na escuridão, e sua criança. Ela pode unir humanos e lobos, quebrar a maldição da solidão que nos aflige. Ela hesitou, o conflito rasgando seu peito. Anos de rejeição na corte, olhares de pena pela herdeira sem marido, sussurros sobre sua fraqueza feminina. A haviam deixado faminta por pertencimento. Thorne oferecia não só salvação, mas um propósito, mas confiar nele significava desafiar tudo, seu pai, a rainha Lyrian, o reino inteiro. Um trovão ribombou novamente e vozes distantes ecoaram do pátio abaixo. Guardas alertados pelo guincho da grade. Os guardas vêm, murmurou Thorne, erguendo-se com fluidez predatória. Devemos ir agora ou sua prisão se tornará um túmulo. Eu a protegerei, você e o filhote. Mas o preço é alto. Uma barganha de sangue selada sob a lua. Elara olhou para a janela destruída, o abismo enevoado convidando-a para o desconhecido. Seu corpo doía com o peso da gravidez, mas uma faísca de determinação acendeu em seu peito, a mesma que a fizera desafiar as normas da corte. Ela estendeu a mão, tocando a dele pela primeira vez. A pele dele era quente, áspera, pulsando com uma energia vital que a fez estremecer. Mostre-me a verdade, Thorne. Mas se me trair, eu mesma o caçarei. Ele sorriu. Um brilho de admiração em seus olhos, que a puxou para si com gentileza surpreendente, envolvendo-a em sua capa para protegê-la da chuva. Com um salto poderoso, ele a carregou pela janela, o vento uivando ao seu redor como um coro de ancestrais. As montanhas de prata se erguiam ao longe, sentinelas sombrias sob o céu tormentoso. E Elara sentiu o mundo se abrir. Não mais uma prisioneira, mas uma herdeira de segredos profundos. Enquanto desciam a torre como sombras vivas, um uivo solitário ecoou da floresta, selando o início de sua fuga. Mas no fundo de sua mente, ela sabia. O verdadeiro teste viria nas profundezas das matilhas exiladas, onde o amor e a maldição se entrelaçavam como vinhas espinhosas. A chuva caía em lençóis impiedosos, enquanto Thorne corria pela encosta íngreme, carregando Elara nos braços como se ela fosse uma pluma. O vento uivava entre as árvores ancestrais da Floresta das Sombras, cujos troncos retorcidos se erguiam como sentinelas amaldiçoadas, galhos entrelaçados formando um dossel que filtrava a luz prateada da lua crescente. O ar estava carregado de umidade e do cheiro terroso de folhas apodrecidas, misturado ao odor metálico de sangue. Talvez de presas caçadas, talvez de feridas antigas. Elara se agarrava ao pescoço dele, o corpo pressionado contra o peito largo e quente,
sentindo o ritmo acelerado de seu coração, que ecoava o dela como um tambor de guerra. Cada passo de Thorne era preciso, suas garras retraídas cravando-se na terra lamacenta para manter o equilíbrio. A gravidez a tornava pesada, vulnerável, mas ele não vacilava. Sua força sobrenatural a impulsionava para frente, longe das luzes tremeluzentes do castelo que agora se perdiam na distância. Segure e firme, murmurou ele, a voz rouca cortando o rugido da tempestade. A matilha nos espera nas profundezas. Elara ergueu o rosto, gotas de chuva escorrendo por suas bochechas como lágrimas frias. O pavor da fuga se misturava a uma euforia perigosa, o ar fresco enchendo seus pulmões pela primeira vez em meses. Mas a dúvida roía seu peito. E se isso fosse uma armadilha? Seu pai, o rei Harlan, não perdoaria a traição. Ele enviaria caçadores, talvez até os cães de ferro imbuídos de runas anti-lobisomens. Para onde estamos indo? Perguntou ela, a voz abafada pelo capuz da capa dele. Sua matilha. Eles me aceitarão? Uma humana grávida manchada pela corte? Thorne desacelerou ao entrarem em uma clareira cercada por pedras musgosas, formando um círculo natural que parecia marcado por eras de rituais. Ele a depositou com cuidado no chão úmido, ajoelhando-se para ajustá-la contra uma rocha lisa. Seus olhos amarelos brilhavam na penumbra, refletindo a lua que espiava entre as nuvens. Aceitá-la? Você carrega o sangue que nos une, Elara. O mercador, Kael, meu irmão de matilha, escolheu você não por acaso. Seu linho real desperta o laço ancestral. Mas sim, há perigos. A maldição da exilada nos divide. Alguns lobos ainda nutrem ódio pelos humanos, vendo-os como traidores do pacto. Ele se sentou ao lado dela, o corpo emanando calor que combatia o frio noturno. Elara observou-o de perto pela primeira vez, sem o pânico inicial. As cicatrizes entrecruzavam sua pele, como mapas de batalhas perdidas, e sob a barba rala, seus lábios eram firmes, quase gentis. Havia uma solidão nele, profunda como as minas das montanhas de prata, que espelhava a dela própria, anos de olhares cortantes na corte, sussurros sobre sua imprópria independência, o peso de ser herdeira sem herdeiro legítimo. Tocou a barriga instintivamente, sentindo o bebê se agitar, como se respondesse à proximidade do alfa. Conte-me sobre Kael, disse ela, a voz baixa, carregada de uma dor antiga. Ele me prometeu o mundo, e desapareceu como fumaça. Foi por medo ou por lealdade a você? Thorne desviou o olhar para a floresta, onde sombras se moviam. Sentinelas da matilha, talvez. Um uivo baixo ecoou ao longe, um chamado de reconhecimento. Kael era o mais selvagem de nós, mas seu coração era puro. Eu o enviei para Valtor para espionar as intenções de seu pai, que planejava romper o tratado de vez. Mas quando ele a encontrou no banquete da colheita, o laço se formou. Amor verdadeiro, Elara. Não intriga. Ele fugiu para me alertar sobre os caçadores reais, mas foi capturado e morto nas fronteiras. Seu sangue clama por vingança e por redenção através de sua criança. As palavras a atingiram como garras no peito. Lágrimas quentes se misturaram à chuva e ela se curvou soluçando baixinho. Eu o amava. Pensava que era real, não uma ponte para monstros e maldições. Mas mesmo enquanto falava, sentia a verdade. Kael a fizera se sentir vista, desejada, longe das intrigas frias da rainha Lírien, que sempre a via como uma rival. Agora, Thorne a olhava com uma intensidade que aquecia sua pele, uma mistura de proteção e algo mais profundo, proibido. Ele estendeu a mão, hesitante, e limpou uma lágrima de seu rosto com o polegar calejado. O toque era elétrico, enviando um arrepio por seu corpo, não de medo, mas de uma atração primal que a envergonhava. Não somos monstros, Elara. Somos amaldiçoados pela lua, sim, mas também abençoados com memórias que duram séculos. Eu fugi por eras, das guerras do sul, onde humanos queimaram nossas tocas, das neves eternas do norte, onde a fome nos devorou. Cheguei aqui por você, pelo pacto, e vejo em seus olhos a mesma fome, por pertencimento, por um amor que não traía. Ela ergueu o queixo, encontrando seu olhar,
O ar entre eles crepitava, carregado de tensão sensual, o cheiro dele, terra e desejo, envolvendo-a como um abraço. Por um momento, o mundo se resumiu àquele círculo de pedras. A chuva diminuindo para um chuvisco, a lua iluminando suas formas. Elara sentiu uma faísca despertar em seu sangue, algo antigo, como se o bebê respondesse ao chamado do alfa. E se eu recusar? Se eu voltar e enfrentar meu pai sozinha? Thorne se aproximou, seu rosto a centímetros do dela, o hálito quente contra sua pele. Então perecemos todos. A criança nascerá com poderes que atrairão a ira da corte, visões de sangue, toques que curam ou ferem, mas comigo, você pode quebrar a maldição. Uma barganha de sangue. Eu a protejo, e você me dá uma chance de redenção. Seus lábios roçaram os dela levemente. Um teste, e Elara não recuou. Em vez disso, inclinou-se para a frente, selando o pacto com um beijo hesitante, cheio de fome e dúvida. O momento foi interrompido por um rosnado feroz da floresta. Sombras emergiram. 3 lobisomens em forma semi-humana, olhos reluzindo com desconfiança. O líder, uma fêmea de cabelos prateados e presas proeminentes, farejou o ar. Alpha Thorne, você traz uma humana? Com o filhote de Kael, isso viola o exílio. Thorne se ergueu, posicionando-se entre Elara e o grupo, garras se estendendo. Ela é a chave, Lyra. O sangue de Valtor desperta. Protejam-na ou o pacto morre conosco. A tensão pairou presas à mostra, mas Elara se levantou com esforço, tocando o braço de Thorne. Eu não sou inimiga. Sou a herdeira que veio reclamar o que é nosso. Sua voz firme apesar do tremor ecoou na clareira. Os lobos hesitaram, e Lyra baixou a cabeça em relutante submissão. Enquanto seguiam para as profundezas da floresta, rumo às cavernas ocultas nas montanhas, Elara sentia o peso da escolha. Amor nascente com Thorne, uma família sobrenatural, mas sombras de perseguição se aproximando. O bebê chutou forte, como se aprovasse, e pela primeira vez a escuridão parecia um caminho para a luz, ou para uma queda inevitável. As cavernas das montanhas de prata se abriam como bocas famintas na encosta rochosa, engolindo a luz da lua em um ventre de escuridão úmida e ecoante. O ar ali era denso, impregnado de umidade mineral e do cheiro acre de peles curtidas, misturado ao odor sutil de sangue antigo, resquícios de caçadas rituais que marcavam as paredes como veias pulsantes. Thorne guiava o grupo por um labirinto de túneis estreitos, sua forma semi-humana se movendo com a graça de um predador nato, enquanto Elara seguia atrás, apoiada no braço de Lyra, a fêmea lobisomem de cabelos prateados. Cada passo ecoava como um sussurro de destino, e o peso em sua barriga a fazia ofegar, o bebê se agitando inquieto, como se pressentisse as sombras que o cercavam. Cuide-se, humana, murmurou Lyra, sua voz rouca carregada de uma relutância que beirava o desprezo. Seus olhos cinzentos, afiados como lâminas de gelo, varriam Elara de cima a baixo, demorando-se na curva proeminente de seu ventre. Não somos hospitalidade para rainhas caídas. Se o Alfa errou em trazê-la, o exílio nos consumirá a todos. Elara ergueu o queixo, ignorando a pontada de dúvida que as palavras provocavam. Anos na corte de Valtor a haviam endurecido contra olhares assim, os da rainha Lírien, frios e calculistas, que haviam como uma fraqueza a ser eliminada. Mas aqui, entre lobos exilados, o julgamento era primal, enraizado em séculos de traição humana. Thorne parou em uma câmara ampla, iluminada por cristais luminescentes incrustados nas paredes, que emitiam um brilho azulado fantasmagórico, como almas presas na rocha. O espaço era um covil improvisado. Peles estendidas no chão formavam leitos rústicos, ossos de presas adornavam altares de pedra. E no centro, uma fogueira crepitava, lançando sombras dançantes que alongavam as formas dos outros lobisomens reunidos. Eram uma dúzia, machos e fêmeas em várias fases de transformação. Alguns com presas à mostra, outros com pelagens esparsas cobrindo torsos musculosos. Seus olhos se voltaram para Elara como um coro de julgamento,
rosnados baixos reverberando no ar. Matilha, anunciou Thorn, sua voz ecoando com autoridade inabalável. Ele se posicionou ao lado dela, o ombro roçando o seu em um gesto protetor que enviou um calor inesperado por sua espinha. Esta é Elara de Valtor, portadora do sangue ancestral. Kael morreu por esse laço, e nela reside a chave para quebrar nossa maldição. O pacto desperta. O filhote carrega o alfa em suas veias. Um murmúrio de incredulidade se ergueu, interrompido por um rosnado de um macho corpulento, de pelagem negra e cicatrizes frescas no peito. Sangue humano. Após as caçadas de Harlan, você enlouqueceu, Thorn. Eles nos traíram nos tratados, queimaram nossas tocas. Essa vadia da corte nos trará a morte. Ele avançou, garras estendidas, mas Thorn o interceptou com um movimento fluido, empurrando-o contra a parede com uma força que rachou a pedra. Silêncio, Gar. O laço de sangue não mente. Eu senti o chamado através das montanhas, memórias de pactos selados em sangue real. Elara não é inimiga, ela é salvação. Seus olhos amarelos faiscaram, e o ar pareceu vibrar com sua fúria contida, um eco da besta interior que ele domava há séculos. Elara observava, o coração acelerado, sentindo a tensão como uma corda esticada prestes a romper. Seu corpo traía-a novamente, uma contração dolorida no ventre, a fazendo-se curvar ligeiramente. E Thorn se virou para ela em um instante, as mãos gentis apoiando suas costas. Respire, Elara. O filhote sente a discórdia. Ele a guiou para uma pele macia perto da fogueira, ajoelhando-se ao seu lado. Seus dedos traçaram um padrão sutil em sua barriga, um toque que era ao mesmo tempo ritual e carinhoso, enviando ondas de calor que aliviavam a dor. Ela encontrou seu olhar, e ali, na profundidade daqueles olhos lupinos, viu não só o alfa, mas o homem, marcado por perdas, fugas intermináveis, a solidão de séculos vagando como um fantasma entre mundos. Você não está sozinha nisso, sussurrou ele, a voz baixa para que só ela ouvisse. Eu protegerei vocês dois, custe o que custar. As palavras a atingiram como um bálsamo em feridas antigas. Memórias de rejeição inundaram sua mente. O pai a trancando na torre, chamando-a de mancha no linho real. A madrasta sussurrando venenos que faziam seu corpo se encolher de vergonha. Ela sempre se sentira indigna, uma herdeira frágil em um mundo de reis de ferro. Mas Thorn a via como ponte, como força. E naquele toque, uma faísca de desejo se acendia, sensual e proibida, misturando-se ao medo. E se eles me rejeitarem? Se o ódio for mais forte que o pacto? Perguntou ela, a voz trêmula, mas os olhos fixos nos dele. Antes que ele respondesse, Lyra se aproximou, carregando uma taça de madeira com um líquido rubro e espesso, sangue misturado a ervas da montanha, um elixir para fortalecer os exilados. Beba, humana. Se carrega o alfa, precisa da essência da matilha. Elara hesitou, o cheiro metálico evocando imagens de barganhas antigas, de tratados selados em veias cortadas. Mas sob o olhar encorajador de Thorn, ela levou a taça aos lábios, o líquido quente descendo como fogo vivo, despertando algo em seu sangue. Uma visão fugaz a invadiu. Kael rindo sob a lua, prometendo eternidade. Thorn fugindo de chamas humanas, seu uivo ecoando solidão. E então, o bebê chutou com vigor, uma energia nova pulsando entre eles. A matilha observava em silêncio, a tensão se dissipando como névoa ao amanhecer. Gar baixou a cabeça, murmurando uma relutante aceitação, enquanto outros se aproximavam, tocando levemente o braço de Elara em um ritual de boas-vindas. Mas o momento de paz foi breve. Um uivo agudo ecoou dos túneis, sentinelas alertando perigo. Thorn se ergueu, garras se estendendo. Caçadores. Seu pai enviou os primeiros. Elara se levantou com esforço, o elixir correndo em suas veias como uma força despertando. Eu não fugirei mais. Se o pacto é real, lutarei por ele. Thorn a olhou com admiração misturada a desejo, puxando-a para um abraço rápido, o corpo dele pressionado ao dela, transmitindo uma promessa silenciosa. Então selaremos a barganha agora, sob a lua com sangue e verdade.
Enquanto a matilha se preparava para a defesa, Elara sentiu o laço se aprofundar, não só com Thorn, mas com o legado sombrio que carregava. As cavernas, outrora prisão de exílio, agora pareciam um útero de renascimento, mas as sombras da perseguição se aproximavam, prometendo um confronto que testaria não só sua coragem, mas o frágil fio do amor nascente entre humana e lobo. O vento uivava lá fora, carregando o cheiro de ferro e fúria, e Elara soube. A verdadeira maldição não era a lua, mas o ódio que ameaçava devorar tudo. As chamas da fogueira dançavam como espíritos inquietos na câmara central das cavernas, lançando sombras alongadas que se contorciam nas paredes úmidas, como veias de uma besta adormecida. O ar estava carregado de tensão. O cheiro de fumaça e suor primal, misturando-se ao odor metálico do sangue que Thorn havia derramado em uma bacia de pedra para o ritual. Elara se ajoelhou ao lado dele, o corpo exausto da fuga, mas revigorado pelo elixir que ainda pulsava em suas veias, como um fogo lento despertando algo antigo em seu sangue. A lua cheia espiava pela fenda no teto da caverna, um disco prateado que banhava o círculo ritual em luz etérea, destacando as runas gravadas no chão, símbolos de pactos esquecidos, traçados com cinzas de ossos ancestrais. Thorn ergueu a bacia, seus olhos amarelos fixos nos dela, com uma intensidade que a fazia tremer. Seus músculos se tensionavam sob a pele marcada por cicatrizes, o peito nu reluzindo com gotas de suor que capturavam o brilho lunar. O laço de sangue não é só palavras, Elara, disse ele, a voz grave ecoando como um rosnado contido. É entrega. Seu sangue real selará a minha proteção eterna, e o meu despertará o alfa em seu filhote. Mas cuidado, uma vez feito não há volta. A maldição nos unirá, ou nos destruirá. Elara hesitou, o coração martelando contra as costelas. Seu ventre se contraía em ondas suaves, o bebê respondendo ao chamado da lua como se já soubesse seu destino. Anos de solidão na corte a haviam ensinado a temer laços. O amor por Kael fora uma ilusão doce que terminara em perda, deixando-a com uma ferida aberta, uma sensação de indignidade que a fazia se encolher sob olhares julgadores. Agora, aqui, entre lobos que a viam como intrusa, Thorn oferecia algo mais. Não só salvação, mas um espelho para sua própria ferocidade interna. Ela estendeu o braço, a palma para cima, e ele cortou-a com uma garra afiada, o sangue escorrendo quente e rubro para a bacia. A dor foi aguda, mas logo se transformou em um calor pulsante, como se seu corpo reconhecesse o ritual. Thorn fez o mesmo, misturando seu sangue ao dela. O líquido borbulhou, liberando um vapor que cheirava a terra fértil e memórias antigas. Ele mergulhou os dedos na mistura e traçou um símbolo em seu peito, logo acima do coração. O toque enviando arrepios de desejo misturado a medo por sua espinha. Com isso, eu juro, protegerei você e o filhote contra as sombras de Valtor. Seu sangue é meu farol, Elara. Eu fugi séculos para isso, de chamas que consumiram minha matilha, de invernos que congelaram minha alma. Não a trairei. As palavras a envolveram como um manto, e ela sentiu o laço se formar. Visões fragmentadas inundaram sua mente. Thorn jovem, correndo por florestas em chamas, uivando por companheiros perdidos. A solidão de noites eternas nas montanhas, onde o ódio humano o moldara em uma fera solitária. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, e ela traçou o mesmo símbolo no peito dele, sentindo os batimentos fortes sob sua mão. Eu juro também. Não por dever, mas por escolha. Você me vê como sou, não uma herdeira quebrada, mas uma mulher que anseia por pertencimento. Kael me deu esperança. Você me dá força. Seus lábios se encontraram no centro do símbolo. Um beijo feroz e urgente, cheio de fome reprimida. O gosto dele era selvagem, como chuva e sangue. E por um instante, o mundo se dissolveu na tensão sensual que crescia entre eles, seus corpos se pressionando em uma promessa de união mais profunda. A matilha observava em silêncio reverente, lira e garra ao lado, seus rosnados iniciais silenciados pelo poder do ritual.
Mas o momento foi rompido por um estrondo nos túneis, o clangor de metal e gritos abafados. Caçadores! Rugiu Gar, transformando-se parcialmente. Presa se estendendo enquanto corria para a entrada. A caverna tremeu com o eco de botas pesadas e o cheiro de ferro encantado invadiu o ar, queimando as narinas sensíveis dos lobos. Eram os homens do rei Harlan, guerreiros com armaduras forjadas em runas antilupinas, tochas erguidas como lâminas de luz que repeliam as sombras. Thorne se ergueu, puxando Elara para trás de uma pilha de rochas, seu corpo um escudo vivo. Fique aqui, eu os enfrentarei. Mas ela agarrou seu braço, os olhos verdes flamejando com determinação. Não sem mim. O laço nos une agora. Eu sinto sua força em mim. Uma energia nova pulsava em seu sangue, o bebê chutando com vigor, como se o pacto despertasse poderes latentes. Ela se levantou, ignorando a dor nas costas, e seguiu-o para a entrada da caverna, onde a matilha formava uma linha de defesa, garras e presas à mostra. O confronto explodiu como uma tempestade. Os caçadores irromperam, liderados por um capitão de barba ruiva e olhos frios, um homem que Elara reconheceu da corte, leal à rainha Lírien. Pela coroa de Valtor, entreguem a traidora e o monstro, berrou ele, arremessando uma rede encantada que se debateu no ar como uma serpente viva. Thorne saltou, rasgando a rede com garras que brilhavam sob a lua, seu uivo ecoando pelas montanhas e chamando reforços da matilha dispersa. Gar e Lyra atacaram, corpos se transformando em borrões de pelagem e fúria, derrubando dois guerreiros em uma explosão de sangue e gritos. Elara se escondeu nas sombras, mas o caos a arrastou para fora. Um caçador a avistou, erguendo uma lança com ponta de prata. A bastarda! Harlan a quer morta! O pânico a invadiu, memórias da torre voltando como fantasmas. A solidão, o veneno nas ervas, o medo de perder o filho. Mas o laço com Thorne queimava em seu peito, e ela sentiu uma faísca. Sua mão se ergueu instintivamente, e uma onda de energia surgiu de seu sangue. Uma barreira invisível que desviou a lança, fazendo-a se estilhaçar contra a parede. O caçador recuou, olhos arregalados. Feitiçaria! Ela carrega o demônio! Thorne apareceu ao seu lado, derrubando o homem com um golpe preciso, mas não sem custo. Uma flecha roçou seu ombro, o ferro encantado queimando sua carne como ácido. Ele grunhiu de dor, caindo de joelhos, e Elara se jogou sobre ele, pressionando a mão na ferida. O sangue dele se misturou ao dela através do símbolo, e uma luz fraca emanou, curando a queimadura em fios de fumaça. O pacto. Ele funciona, sussurrou ela, o coração inchado de uma mistura de terror e triunfo. Mas o capitão avançava, mais guerreiros atrás, e a matilha sangrava, corpos caídos gemendo no chão úmido. Recuem para as profundezas, ordenou Thorne, erguendo-se apesar da fraqueza, carregando Elara nos braços, enquanto Lyra cobria a retirada. Eles correram pelos túneis, o som de perseguição ecoando como um tambor de morte. Em uma câmara escondida, Thorne a depositou, ofegante, o rosto pálido sob a luz fraca dos cristais. Eles não param. Seu pai sabe do laço agora. Lírien deve ter visto visões nos espelhos da corte. Ele tocou seu rosto, o polegar traçando sua bochecha, um gesto terno em meio ao caos. Você foi corajosa, Elara, mas o filhote, ele sente o perigo. Precisamos de um refúgio mais profundo, onde a maldição possa ser quebrada de vez. Ela assentiu, aninhando-se contra ele, o calor de seu corpo acalmando o tremor em seus membros. A atração entre eles ardia mais forte agora, o beijo do ritual ecoando em toques roubados, mas o medo de perda a sufocava. E se falharmos, se o ódio de Valtor nos alcançar antes do nascimento? Thorne a beijou na testa, os lábios quentes contra sua pele fria. Então lutaremos juntos. Você me ensinou que até um lobo solitário pode encontrar matilha. O amor não é maldição, Elara. É a chave. Enquanto a matilha se reagrupava, curando feridas com ervas e uivos de lamento, Elara sentiu o bebê se acalmar. Mas uma sombra pairava. Os caçadores estavam mais próximos, e o ritual havia despertado algo maior nas montanhas.
Um tremor sutil na terra, como se ancestrais lupinos se agitassem no sono. A noite se aprofundava, prometendo um amanhecer sangrento, e Elara soube que o confronto final viria, testando não só o pacto, mas o frágil equilíbrio entre humanidade e besta em seu coração. O tremor nas profundezas das montanhas crescia como o rugido de uma besta ancestral despertando de um sono milenar, fazendo as paredes da caverna vibrarem e poeira fina cair do teto abobadado. Elara se apoiava em Thorn, o corpo dele ainda quente apesar da ferida que o elixir da matilha mal havia cicatrizado, um rasgo irregular no ombro que exalava um cheiro acre de ferro queimado. O ar estava saturado de umidade e fumaça da fogueira moribunda, misturado ao odor metálico de sangue fresco dos caídos, tanto lobos quanto humanos. Seus olhos verdes, agora flamejantes com a energia do laço recém-selado, varriam a câmara escondida, onde a matilha se reagrupava em um círculo tenso, presas à mostra e garras cravadas na terra úmida. "Não podemos ficar aqui", murmurou Thorn, sua voz rouca cortando o eco distante de botas e gritos dos perseguidores. Ele se inclinou para ela, o hálito quente roçando sua orelha, enviando um arrepio involuntário por sua espinha. O toque de sua mão em sua cintura era protetor, mas carregado de uma intimidade que os unia além do ritual. Um desejo primal que fervia sob a superfície do caos. O tremor. É o despertar do guardião das montanhas, o espírito que selou o pacto original. Seu sangue o chamou, Elara. Mas se os caçadores chegarem primeiro, ele pode se voltar contra nós. Ela assentiu, tocando o símbolo traçado em seu peito, agora uma marca pulsante que ecoava os batimentos dele nos seus. A gravidez a deixava ofegante, o ventre pesado como uma âncora, mas o laço infundia-lhe uma força nova, visões fugidias de matilhas antigas correndo livres, de Kyle uivando sob a lua, de Thorn fugindo de chamas que devoravam sua família séculos atrás. "Eu sinto ele também", confessou ela, a voz baixa mas firme, carregada de uma determinação que surpreendia até a si mesma. Anos de humilhação na corte, o pai a rotulando de fraca, a madrasta envenenando sua autoestima com sussurros sobre seu corpo manchado pela gravidez, haviam se dissolvido no fogo do pacto. Agora, ela era mais que uma herdeira exilada. Era o elo que podia redimir ou condenar. Lyra se aproximou, os cabelos prateados colados ao rosto suado, carregando uma lança improvisada de osso e pedra. "O Alfa tem razão. Os túneis levam à Câmara do Guardião, mas os humanos bloqueiam o caminho. Gar e os outros seguram a entrada, mas perdemos 2. Seus olhos cinzentos se suavizaram ligeiramente ao pousarem em Elara, o desprezo inicial dando lugar a uma relutante admiração. "Você lutou como uma de nós. O filhote sente o chamado. Use isso." O grupo avançou pelos túneis labirínticos, o tremor se intensificando a cada passo, rachaduras se abrindo no chão como veias expostas. Elara seguia Thorn de perto, sua mão na dele, sentindo a aspereza de sua pele calejada contra a suavidade da sua. O ar ficava mais denso, carregado de um zumbido sobrenatural, como se a própria montanha respirasse. Atrás deles, os sons da batalha ecoavam, rosnados ferozes misturados a gritos de dor, o clangor de metal contra garras. Seu pai, o rei Harlan, não pouparia ninguém. Ele via nela não uma filha, mas uma ameaça ao seu trono instável, uma herdeira que podia unir forças que ele temia. Eles emergiram na Câmara do Guardião, um vasto salão natural, onde estalactites pendiam como presas gigantescas, e no centro, uma piscina de água negra borbulhava, refletindo a lua através de uma fenda no teto. O tremor culminou em um rugido ensurdecedor, e a água se agitou, formando uma figura etérea, um lobo colossal de névoa e sombra, olhos de prata flamejante fixos neles. "Sangue do pacto", trovejou a voz do espírito, ecoando nas mentes como um uivo ancestral. "Humana e Alfa provem sua união ou pereçam nas sombras eternas." Thorn se posicionou à frente, garras estendidas, mas Elara o puxou para trás, o instinto guiando-a. "Não com fúria, mas com verdade", sussurrou ela, aproximando-se da piscina.
O bebê chutou com força, uma onda de energia subindo por seu corpo, e ela estendeu as mãos sobre a água, o símbolo em seu peito brilhando. Eu sou Elara de Valtor, portadora do laço de Kyle e Thorn. Meu sangue carrega a promessa quebrada, não ódio, mas redenção. O filhote nascerá para unir, não dividir. A figura espectral inclinou a cabeça e visões inundaram a mente de todos. Tratados antigos selados em sangue sob a lua, traições humanas que exilaram os lobos, a fuga de Thorn através de séculos de dor. Desertos escaldantes, mares tempestuosos, invernos que congelaram sua matilha. Elara viu sua própria vida entrelaçada. A solidão da torre, o amor fugaz por Kel, que a fez se sentir desejada pela primeira vez. O despertar com Thorn que curava suas inseguranças. Lágrimas escorreram, mas ela não vacilou. Eu escolho o amor sobre o medo. Quebre a maldição, guardião. O espírito uivou e uma luz prateada explodiu da piscina, envolvendo-os. O laço se aprofundou, curando feridas antigas. As cicatrizes de Thorn se atenuaram, e Elara sentiu uma paz inundar seu ventre, o bebê se acalmando como se aprovasse. Mas o momento foi interrompido pelo irromper dos caçadores na câmara. O capitão de barba ruiva à frente, espada erguida, olhos injetados de fúria. Pela coroa, morram, monstros! O confronto final irrompeu em um vórtice de caos. Thorn saltou derrubando o capitão com um golpe que ecoou como trovão, enquanto Lyra e os sobreviventes da matilha atacavam os flancos, garras rasgando armaduras encantadas. Elara, impulsionada pelo espírito, ergueu as mãos novamente, uma barreira de névoa se formando para proteger os feridos. Um caçador a atingiu de raspão, a lâmina roçando seu braço, mas Thorn estava lá, seu corpo interceptando o golpe seguinte, rugindo de dor e fúria protetora. No clímax, o rei Harlan surgiu na entrada, barba grisalha encharcada de suor, olhos frios fixos na filha. Elara, você mancha nosso sangue com essas feras. Volte, ou morra como traidora. Sua voz era um eco de anos de crueldade. O confinamento na torre, as ervas envenenadas, o desprezo por sua vulnerabilidade. Mas Elara se ergueu, o laço pulsando como um coração compartilhado. Não sou sua marionete mais, pai. Este é meu sangue, minha escolha. O pacto vive, e você o quebrou primeiro. Com um gesto, o guardião se manifestou plenamente, uma onda de sombra engolindo os caçadores, forçando-os a recuar em pânico, Harlan gritando ordens inúteis enquanto fugia para as montanhas. A câmara silenciou, o espírito dissipando-se em uma brisa suave. Thorn se aproximou dela, ofegante, puxando-a para um abraço apertado. Seus lábios se encontraram em um beijo profundo, cheio de alívio e paixão, o gosto de sangue e vitória misturando-se ao dele. Você quebrou a maldição, Elara. Nós somos livres. Ela se aninhou contra ele, sentindo o bebê se mexer em aprovação, uma família nascente em meio às sombras. Enquanto a matilha uivava em triunfo, as montanhas se acalmaram, e o amanhecer tingiu o céu de rosa. Elara soube que o caminho à frente seria de desafios, reconstruir o pacto, enfrentar resquícios de ódio. Mas com Thorn ao seu lado, o amor transformara monstros em aliados, solidão em pertencimento. Nas profundezas das cavernas uma nova era nascia, tecida em sangue, lua e corações entrelaçados.